Você já percebeu que uma situação muito ruim, vista um tempo depois, ela já não tem o mesmo significado? Por que será que isso acontece? Então fica com a gente aqui no canal, porque nos próximos minutos a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Andréia Mello, profissional de marketing de relacionamento, e nos próximos minutos a gente vai falar um pouquinho sobre ressignificar. Mas aí, para a gente falar sobre o ressignificar, a gente precisa primeiro entender o significado das coisas. Tudo que acontece em um evento, uma situação, ela só tem valor se a gente der valor para aquela situação. Então, quando acontece um fato, uma ocorrência, uma situação, eu valorizo aquilo. Se eu valorizo, eu me importo. Se eu me importo, eu importo para mim. Daí que vem o significado da importância. Eu dei valor, eu importo para mim. Aquilo tem importância. E a partir daí é que a gente vai estabelecer, então, o relacionamento, se ele é positivo ou não. Porque um fato, quando ele acontece, por exemplo, andar de bicicleta, cair de bicicleta, andar de carro, bater de carro, isso é normal. Andar de carro é normal, andar de bicicleta é normal, você cair é normal. Agora, ele é neutro, ele acontece. Agora, que importância, que significado você vai dar, por exemplo, se você bater um carro? O seu significado, ele pode ser negativo ou ele pode ser mais positivo, ou ele pode ficar na média, na neutralidade. A neutralidade, é lógico que é muito melhor do que estar negativo, mas o nosso ideal é a gente sempre estar com o nosso astral ligado no positivo. Isso não quer dizer que a pessoa que tem aquele olhar um pouquinho mais pessimista, precavido de tudo ela pensa que pode ser pior. Isso também não é ruim, porque isso faz com que ela preveja muitas coisas que de repente é importante. Mas agora então, para a gente entender, quando eu dou significado para alguma coisa, a gente sempre vai ver três aspectos. O significado, ele pode ter importância para mim, para o eu. Então, o eu, ele pode ter significado para o outro, a importância que eu dou naquela situação que vai atingir o outro, ou a importância do sistema, o social. Então, é dessa forma que a gente sempre dá significado às coisas. Então, voltando naquele exemplo, eu bati o carro foi essa situação neutra. Eu, focando o aspecto no eu posso pensar, eu bati o carro, eu vou ter que gastar dinheiro, eu não vou trabalhar essa semana de carro, eu vou ter que ir de transporte público. Eu foco no negativo que aquela situação ela vai trazer para mim. Você viu que a situação ela é neutra. O meu significado é que deu valor àquilo. E para a gente fazer a ressignificação, a gente de repente pode olhar para uma ótica mais positiva. Então vamos subir o nível. Por exemplo, eu bati o carro, mas eu posso pensar, nossa, eu não me machuquei. Nossa, dos males o menor, tá tudo inteiro, não aconteceu nada comigo, maravilha. Então a gente tem significados diferentes que vão estar mudando aí o nosso humor conforme acontece. E pegando pelo aspecto do outro, se o que tem importância para mim é focado no outro. Eu bati o carro, aí de repente eu vou ligar para o meu esposo, vou ligar para a minha esposa, dizendo, olha, não se preocupe, não aconteceu nada, eu estou inteiro, daqui a pouco eu estou em casa. Então o que importa para você é a expectativa do outro, que o outro esteja tranquilo. Ou também ao contrário, aquela coisa negativa, você já liga, já esbraveja, já joga toda aquela energia negativa, já fala dos custos que você vai ter, então você até joga esse estresse para quem tá lá, quer dizer, menos importou, você joga para o outro aquilo que você realmente colocou como significado. Um outro exemplo do sistema também, o que eu falei para você, a gente sempre tem importância do eu, do outro, que eu dei o exemplo, agora vamos dar o exemplo do sistema. Por exemplo, como que isso pode ser legal para o sistema? Olha, você bateu o carro, mas olha que legal, vamos ver, bater o carro é neutro. Olha que legal, de repente um mecânico vai arrumar o seu carro, já pensou? Ele está ali disponível só para isso, caso aconteça, ele está lá disponível para você, ele vive de consertar carros, então você está ajudando aquela pessoa, ou até mesmo o seu seguro, você bateu o carro, você vai pagar a sua franquia, quantas pessoas não vivem dessa franquia?
É lógico que a gente faz o seguro sempre não querendo usar, mas se usar, você tem aquela assistência, tem pessoas que vivem daquilo, que estão disponíveis para você e que cuidam da sua família a partir daí. Então você vê que a gente sempre tem esses três focos, tem pessoas que dão mais importância para o eu, mais importância para o outro e também muita importância para o sistema. Para que eu estou falando tudo isso? Porque isso é importante para a gente saber como que a gente interage com o meio e como que a gente melhora essa comunicação. Você é feliz conforme o óculos que você usa. Já ouviu falar disso? De acordo com o seu óculos, aquela visão ela pode ser perfeita, satisfatória ou não para você. Então isso, lógico que tem importância para a gente. Existe sempre aquela expressão que você já ouviu falar, que existem dois lados da moeda. Por que falam isso? Porque tem o lado positivo e o negativo. Então, de que lado da moeda você quer estar? Virado para o positivo, virado para o negativo? Isso não quer dizer que você vai se alienar, como eu disse. Você entende que tem os lados positivos, mas a sua importância, que você vai importar para você, o que o seu eu vai se transformar, é naquilo que você realmente focar. E agora, como eu sou profissional de relacionamento, vamos trazer isso aqui um pouquinho para o profissional. Porque eu sempre quero ajudar a nossa categoria a alavancar cada vez mais, a tornar profissional. Numa venda, eu vender alguma coisa, isso é neutro. O produto que eu apresento a essa pessoa é neutro e ela vai dar atribuição, vai dar significado, que pode ser positivo, vai levar lá a ação que eu desejo, ou pode ser negativo. O negativo são aquelas objeções. Ela já tinha um pré-conhecimento, por exemplo, daquele produto, e ela já traz de cara essa objeção. Então a gente, quando está estudando o comportamento humano, quando a gente está entendendo, o que a gente vai fazer nessa situação? Ela trouxe uma objeção. Eu vou fazer o rapport, vou espelhar, vou descer no nível que ela está. Na verdade, a gente não pode fugir das objeções, a gente tem que atacar. Ela tem uma objeção, isso é importante para ela, ele passa a ser importante para mim também. Desço no mesmo nível e a partir do momento que ela se sente segura, confortável em falar aquelas objeções, a gente vai dando significados no eu, no outro ou no sistema para verificar qual dessas três esferas realmente pode fazer com que ela mude de nível. Ela sai aqui do negativo, suba um pouquinho para o neutro e a partir daí ela venha para o positivo para fazer aquela ação que a gente quer. Então você viu como é importante? Muitas pessoas, elas têm experiências ruins quando elas compram, isso vai do significado que ela tem, que ela coloca, e tem pessoas que se sentem bem satisfatórias também do significado que ela tem. Então a gente, com essas técnicas, a gente virando para nós, vendo como a gente age, a gente vai conseguir enxergar o outro. E isso vai fazer com que você alavanque as suas vendas, os seus relacionamentos interpessoais. Então, realmente, quando a gente se comunica melhor, tudo na nossa vida fica melhor. Então, essa foi a dica de hoje sobre ressignificação. Isso é muito importante porque a gente muda o mindset, a gente muda as atitudes e a gente vai para aquele estado desejado que a gente quer, caso esse estado atual não seja o seu desejado, não seja o melhor. A gente trabalha para ser o melhor do que nós somos hoje. Então isso é muito importante. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Caso essa mensagem ela tenha tido alguma importância para você, você compartilha para chegar até outras pessoas e se inscreve aqui no nosso canal, porque assim você vai ser avisado do próximo vídeo que eu vou lançar. Semanalmente eu coloco um vídeo do que eu estou fazendo no meu dia a dia que pode melhorar o seu e a gente faz uma troca. Se quiser deixar comentário, eu agradeço imensamente para a gente poder interagir. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Namastê!